Olá pessoal, bem-vindo a essa nossa parte 2 da aula 3 da disciplina de desenho mecânico, onde a gente está falando um pouco sobre o que? Cotas e escalas de desenho mecânico. Continuando sobre a NBR 10.126, o que é que ela fala? Chanfros devem ser cotados como mostra, mostrando o ângulo do chanfro e a profundidade. Nos chanfros de 45 graus a cotagem pode ser simplificada, como mostra a figura abaixo. Ou seja, eu posso simplesmente dizer que são dois ângulos de 45 graus, tanto de uma forma quanto da outra forma. Escalhamentos são cotados conforme mostra, né? Ou seja, eu tenho o diâmetro do meu escalhamento e um ângulo de abertura do meu escalhado. Ou eu posso cotar dessa outra forma aqui. Para evitar a repetição das mesmas cotas e evitar chamadas longas, pode ser utilizadas linhas de referência. Letras de referência com conjunto de letras na legendas ou notas. Ou seja, eu boto A, B, A, B, A, B. Boto aqui embaixo, são 3 furos de 12 mm de diâmetro e 3 furos de 10 mm de diâmetro. Em objetos simétricos representados por meio de um corte nível vista, a linha de corte deve cruzar e se estender ligeiramente além do eixo de simetria, pessoal. Ou seja, eu simplesmente aqui uso o meu eixo de simetria e a linha de cota, a linha auxiliar, se estende um pouco além do eixo de simetria. Aqui também. Normalmente não se cota em conjunto, porém, quando for cotado, o grupo de cotas específicos de cada objeto deve permanecer tanto quanto possível separados. Ou seja, aqui estão as cotas dos parafusos, aqui estão as cotas externas da peça, né, perdão. Aqui estão as cotas da arruela e aqui estão as cotas da parte inferior do parafuso. Para que não haja a mistura das cotas, a confusão das informações. E algumas vezes é necessário cotar em uma área de comprimento limitado, em uma superfície, para indicar uma situação especial. Nesse caso, a área e o comprimento e sua localização são indicados por meio de uma linha. Ou seja, eu tenho uma área limitada e que eu tenho a sua posição em relação a essa linha de referência. Quando a localização e a extensão da exigência especial necessitar de identificação, deve-se cortar aproximadamente, porém, quando o desenho mostrar claramente essa extensão, a cotagem não é necessária. Alguns exemplos de cotagem aqui, algumas projeções, né? Eu tenho cotas de diâmetros desse furo, certo? Tenho cotas de diâmetro desse outro furo, e aqui outra representação, outra peça, outra especificação. Tá certo? Aqui, nesse caso, eu tenho um corte, JJ, aqui representado o corte, e as especificações de cada um dos cortes. Vocês estão vendo que algumas, nesse caso aqui, ele não dá a especificação do diâmetro. Não dá nenhuma outra especificação. Provavelmente ele tem alguma tabela de referência que define para cada especificação esses diâmetros, essas medidas. Aqui eu tenho algumas especificações de alguns detalhes, por exemplo, esse rasgo de chaveta aqui, rasgo para chaveta 12 por 8, abaulamento nessas minhas superfícies, ou seja, essa superfície superior dessa peça, ela não é plana, não é reta, vamos falar assim, ela é abaulada nesses, que ele fala aqui, abaulamento R de 144 milímetros, ou seja, esses raios aqui são de 144 milímetros, certo? E aqui você tem um corte, certo? Que mostra meus detalhes internos do componente. Mais um vista em corte, mostrando alguns detalhes da minha peça. Emprego de escalas em desenhos, pessoal. A designação completa de uma escala deve ser constituída da palavra escala, seguida da indicação da relação, ou seja, a escala 1 para 1 para a escala natural, escala x para 1 para a escala de ampliação, ou seja, o x tem que ser maior do que 1, e escala 1 para x para a escala de redução. O que é que significa? Se lembrem do primeiro número ser o desenho real, e o segundo número, o primeiro número, o desenho que você está representando, e o segundo número, a escala real. Ou seja, se eu tenho nessa escala de redução 1 para 2, quer dizer que eu preciso de 2 tamanhos do desenho para ter a representação de um desenho em tamanho real.
Quando for necessário o uso de mais de uma escala, a folha de desenho, além da escala geral, estas devem ser indicadas junto à identificação do detalhe ou vistas que se refere. A escala a ser escolhida para o desenho depende da complexidade do objeto ou elemento a ser representado. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho várias escalas. Eu tenho uma escala geral para o meu desenho, certo? Escala 1:2, que seria a escala para a maioria dos desenhos. E nos detalhes, ele vai especificando uma escala de ampliação de 4:1, 3:1, 4:1, 5:1. E de redução de 1:2 e de 1:4. Então aqui, cada um dos detalhes, ele vai utilizando escalas diferentes. Isso também é permitido, diferente da escala geral do desenho. Aqui mais um outro exemplo, onde eu tenho escala de ampliação, né, de um detalhe de uma peça elétrica, algumas notas de desenho. E, nesse caso aqui, também utilização de algumas escalas para melhor representar, nesse caso, alguns cortes, algumas vistas desse meu desenho. Então aqui eu tenho uma escala de 1:20:1, né? Eu acho que é 1:20:1, 60:1, 0:60:1, etc, etc, certo? Aqui é o desenho de montagem de um componente mecânico. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa terceira aula. Não se esqueçam de curtir o canal, de se inscrever, deixar seus comentários. Estou sempre à disposição. Forte abraço e até a próxima aula, pessoal.